Bom, eu queria agradecer o convite, uma extrema alegria, eu estou aqui novamente. Ano passado eu tive a oportunidade de vir. Queria agradecer pela minha promoção de vice-presidente. Eu sou gerente de conservação da Nature Conservancy. Vai chegar lá. É um bom sinal, né? Eu acho que eu me senti também, achei muito bacana, me senti aluno de novo, só que eu era aquele aluno CDF, Caxias, que senta na primeira fileira aqui, só tinha eu, né? Aqui, né? Nesse lado aqui. Gente, é muito legal, porque parece assim que é uma continuação. Ano passado, eu tive a oportunidade de compartilhar para o público, né, que foi um lugar fantástico, foi lá em Inhotim, um estudo que a TNC desenvolveu para priorização de cidades, como priorizar áreas e locais de conservação. E hoje eu vou mostrar o resultado dessa priorização. Então, é bacana. Deixa eu fazer isso aqui. Então, antes, né, para quem não conhece a The Nature Conservancy, a TNC, quem somos? Esse aqui é muito em números, né? Hoje a TNC é a maior organização não governamental de conservação em nível mundial. Tem mais de 1 milhão de membros, atuamos em 35 países, tem bastante resultado de conservação, 48 milhões de hectares de áreas naturais protegidas em todo o mundo. E acho que um ponto muito importante aqui, essa questão desse prêmio aqui, né, como de ética, né, como uma organização que sempre trabalha com ética, valorizando parcerias, valorizando as comunidades locais, as comunidades tradicionais. Então, isso é bem importante para vocês terem uma ideia da TNC. Né? Agenda onde que a gente trabalha, que tipo de agenda a gente trabalha aqui no Brasil. Basicamente são três agendas, uma trabalhando com infraestrutura, entendendo que todo o aumento de infraestrutura no país é importante e como trazer essa infraestrutura tendo diminuindo o impacto sobre o meio ambiente. Lógico, a agricultura sustentável, né? Como você aumentar a produção sem ter o impacto de desmatamento. E a agenda que eu vou trazer aqui, e trazer com mais detalhe, obviamente, é a água, né? Toda a agenda que o que a TNC está trabalhando com água, né? Não só no Brasil, como na América Latina, né? Ano passado eu mostrei que esse estudo aqui, né, da TNC, nós priorizamos algumas cidades e regiões na América Latina, e tudo isso está dentro de uma plataforma da TNC que se chama Plataforma Latino-Americana de Fundos de Água. O que é isso? Basicamente, essa plataforma são todos os projetos relacionados à conservação de bacias, relacionados a pagamento por serviço ambiental, em que o foco é a geração, né, de serviços ambientais relacionados à água, né? Em vez da TNC trabalhar, cada país trabalhar no seu projeto isolado, a gente desenvolveu essa plataforma onde existe uma troca de informação, existe divulgação de conhecimento. Então, a gente pode aprender com os projetos que estão sendo desenvolvidos no México, na Colômbia, assim como eles podem, né, aprender, né, e beber essa água de tudo que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, né? Esse foi essa plataforma. Eu mostrei também, né, no passado, por que a gente está trabalhando com essa agenda de água. Então, acho que não preciso falar para ninguém a questão dos riscos relacionados à água. Esse é um mapa de criticidade de recursos hídricos, dando um zoom já aqui no estado de Minas Gerais, e olhando mais de perto aqui a questão da região metropolitana de Belo Horizonte, e assim como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Vitória, todas as cidades sudeste, no sul do Brasil. Então, no Nordeste, a gente tem problema. O Brasil sempre é conhecido como grande abundância de água, mas se considerar as cidades, né, a concentração de habitantes, tem problemas, tem riscos associados à água, sim, né? Aqui, não preciso falar nada, acho que eu sempre comento que mais ou menos 5 anos atrás, a gente sempre tinha um esforço muito grande de mostrar que existe risco relacionado à água. Então, a gente sempre falava, se tiver uma seca muito forte, se tiver uma crise hídrica, e agora esse se chegou. E a gente trabalha aqui, eu acho que a gente tem uma falsa, né,
principalmente a sociedade está tendo uma falsa percepção de que é uma crise, que a crise já acabou. Em São Paulo, você vê, está na mídia que os reservatórios estão voltando, mas isso não acabou. A gente sempre fala que isso está muito mais perto de um colapso do sistema do que uma crise, mas está na mídia quase que diariamente. Né? Esse estudo que eu mostrei no passado mostrou que a TNC começou a pensar onde que a gente quer trabalhar, né? Onde que a gente pode trabalhar, ser mais assertivo, onde que a gente pode fazer diferença, né, trabalhando nas cidades dentro da agenda de conservação. Esse estudo mostrou, né, que são 25 cidades na região metropolitana da América Latina em que trabalhar com conservação, trabalhar com as bacias hidrográficas faz a diferença e tem um retorno de investimento positivo. Ou seja, né, não é só investimento, não é só gasto com isso. Isso aqui ele é bom, né, e traz um retorno de investimento positivo, principalmente para as companhias de água. Né? Daquelas 25 cidades que eu mostrei desse estudo que eu apresentei ano passado, 25 das 25, 12 cidades estão no Brasil. Né? Eu até estava conversando com o Glauco aqui, da metade da meta da TNC da América Latina, né, é do Brasil e a gente tem que trabalhar nela. São as 25 cidades aqui, você pode ver que Belo Horizonte é uma dessas cidades, e eu acho que eu tenho também assim, a satisfação de, para quem não sabe, esse mês a gente fez o lançamento do projeto aqui em Belo Horizonte. Nós temos o Ricardo Galeno, que está ali, ele é o responsável pelo projeto aqui de Belo Horizonte. Então, a gente realmente, ano passado eu comentei que poderíamos, nós iniciar esse projeto, nós estaríamos trabalhando para iniciar o projeto em algumas cidades e, né, por felicidade, a gente botou o pé aqui em Belo Horizonte e acho que a gente pretende trabalhar toda essa agenda de água aqui. Trabalhando assim, considerando, a gente tinha duas opções aqui, ter 12 projetos no Brasil, né, em 12 cidades, ou estar trabalhando de forma conjunta e integrada essas 12 cidades. Se a gente fizer uma análise, né, da população total dessas 12 cidades, nós estamos falando que é 31% da população brasileira, nós estamos falando de mais ou menos 45% do PIB do Brasil estão nessas 12 cidades, e estamos falando em números mais ou menos 243 municípios, 21 bacias hidrográficas, e a gente começou a pensar, não vamos trabalhar de forma isolada, vamos trabalhar esses projetos de forma integrada, e foi aí que nasceu a coalizão Cidades pela Água. O que é a coalizão? Né? A coalizão, a gente pensou assim, no momento que foi lançada a coalizão, toda a discussão sobre água estava muito politizada, a gente estava no meio da eleição para governador, e então a gente pensou e estrategicamente decidiu, vamos primeiro fazer uma coalizão do setor privado, né, para ir trazendo engajamento, trazendo recurso do setor privado, para num segundo momento a gente trazer em cada uma das cidades, que a gente está chamando de capítulos da coalizão, aí sim você tem uma participação e um engajamento local, com empresas, governos, comunidades, sociedade. Né? Qual que é a linha de ação que a gente trabalhou dentro da coalizão? Basicamente, se a gente pensar toda a questão hídrica, a gente tem, por um lado, a oferta, a demanda, né? E eu acho que sempre, historicamente, né, todo esse problema de água ele é tratado dentro da questão de infraestrutura cinza. Né? Então, você tem a demanda aumentando cada vez mais, né? A oferta estagnada, né? E o que a gente traz aqui de componente que não é novo, é uma coisa que é óbvia, mas o óbvio não estava sendo tratado, é justamente como trazer a questão de infraestrutura verde. E o que é infraestrutura verde aqui? É a bacia hidrográfica, é a necessidade de recuperação das áreas importantes para a conservação de água, como áreas de mata ciliar, áreas de recarga. A gente trazendo esse componente como um componente importante, crucial para o manejo da bacia. E trazer isso como um componente importante para a questão da gestão de risco das próprias empresas, dos municípios, coisa que não estava sendo feita até agora.
né? Trazendo isso, né, e mostrando esse risco, por incrível que pareça, existem muitas empresas que, por mais grandes e estruturadas que elas sejam, elas não tinham conhecimento, né, qual o impacto do risco hídrico sobre o seu negócio. Né? E mostrando aqui que a gente tem vários riscos associados. O risco físico, né? Se não tiver água, muitas empresas não funcionam. É o caso que aconteceu em São Paulo. Muitas empresas tiveram que parar a produção por 1, 2 semanas, né, por não ter água disponível. Tem o risco reputacional, né, num ambiente de conflito, de falta de água, né, o risco é evidente, né? É um risco regulatório, a questão de licença, a prioridade para a água, né, dentro da lei brasileira é o consumo humano. Então, se você falta água, você tem que revisar as outorgas e destinar a água à população. Então, existe um risco das empresas perderem as licenças. O que a gente traz isso aqui? Tudo isso traz um risco para o negócio, né? Aumento do custo operacional dentro desse processo. E analisando todos esse risco, a gente traz como uma oportunidade aqui, né, do investimento em proteção de ecossistemas, né, como uma forma de mitigar esse risco da empresa. E isso é um componente que muitas empresas não têm, né, ou não estavam pensando, e que a gente traz que é fundamental para a segurança, para a sustentabilidade do negócio, é pensar nessa questão, como ter um investimento em infraestrutura verde, para lá na frente você ter uma redução de custo, né? Ter a água disponível. Então a gente sai da situação em que de quem é a responsabilidade pela conservação de recursos hídricos? É do governo? É das empresas? É das pessoas? E a gente traz a coalizão como uma forma de estar trazendo parcerias, trazendo que a responsabilidade é de todos. E sendo a responsabilidade de todos, como a gente vai fazer para trabalhar junto, né, para resolver esse problema, né? E aqui está, né, considerando esse componente de conservação, né, dentro dessa equação, é como gerar segurança hídrica com soluções baseadas na natureza. Esse é o grande ponto aqui, né? A gente traz toda uma estratégia de ação aqui dentro da coalizão. Para cada uma das 12 cidades, a gente tem um plano de implementação, tem objetivos determinados. No final do dia, a gente quer saber, para cada uma das cidades, o que a gente quer fazer. Né? É aquela coisa, é determinar qual o remédio certo na dosagem certa e qual o impacto que isso vai dar. Então a gente trabalha aqui desde o arranjo institucional, porque em cada uma dessas cidades já existem projetos em andamento, já existem ações em andamento. Então esse projeto não é da TNC, a gente sempre comenta aqui, quando a gente traz um projeto aqui, o projeto é de todos. O que a gente traz e trabalha é como ser o catalisador, como trazer todos que estão trabalhando nessa agenda com objetivos comuns, né, para ter, no final do dia, o que a gente busca é ter escala e impacto. A gente tem uma fase de arranjo institucional, uma fase de mapeamento, avaliações, que chega até um plano de implementação. Né? Colocando um pouquinho assim a metodologia que a gente traz para mapeamento, trazendo inteligência, trazendo ciência para o processo, a TNC desenvolveu uma ferramenta chamada Portal Ambiental Municipal, que basicamente a gente tem imagens de alta resolução, em que você pode ter o mapeamento da propriedade, ter as bases como rios, estradas, ter o mapeamento da vegetação, né? Ter o cálculo de quanto essa propriedade ela tem de déficit de APP, né, de reserva legal, ou seja, o que a gente está fazendo é dando um link ao Código Florestal. Como utilizar esse processo também para os proprietários, ajudar os proprietários a se adequar à propriedade, essa propriedade está adequada ambientalmente e também, né, ajudar ele a recuperar, a proteger, e isso trazendo um impacto na conservação de recursos hídricos. Todo esse processo é um portal online em que é possível, no final do dia, a gente ter aqui, por exemplo, todo um relatório de cada uma dessas propriedades. Aqui, por exemplo, aqui, ó, quanto que ele tem de APP total, quanto que ele tem de área de preservação permanente preservada, quanto que ele tem de área de preservação a recuperar, a reserva legal também, e
estamos trabalhando num novo módulo em que a propriedade já recebe um projeto, né, um projeto que é chamado de PIP, o projeto individual da propriedade, já todo estruturado e pronto para ser implementado. Essa é uma vertente, né? Trazendo... a questão não é só implementar, o que a gente quer trazer é também inteligência no processo, trazendo outras ferramentas de priorização. A gente também busca quais são as áreas que vai trazer o maior impacto na produção de um serviço ambiental, né? Então, a gente sempre comenta aqui que poderia restaurar em qualquer área, mas se fizer uma determinada parte da propriedade, você pode ter um impacto maior ou menor. Então, a gente utiliza essa ferramenta. Esse é um exemplo de São Paulo, em que a gente fez uma avaliação em que, se recuperando 3% de todo esse sistema aqui, era possível fazer uma redução de aporte de sedimento de 50%. Então, a gente traz inteligência. A gente não vai fazer em qualquer lugar, a gente vai fazer onde que tem o maior impacto. Uma evolução desse processo, que a gente também está trabalhando no projeto de Curitiba, é que não adianta só utilizar software, utilizar modelagem para ter essas áreas. A gente está trazendo uma avaliação chamada avaliação multicritérios, em que a participação de todos os parceiros, todos os atores do local é importante. Às vezes, essas áreas aqui são importantes para a conservação. Agora, tem outros parceiros que têm um determinado interesse em outras áreas, então a gente traz como se fossem vários seminários, validação dos parceiros, validação das comunidades, para que no final do dia o que a gente quer é que essa área prioritária aqui não seja somente uma área prioritária para a TNC, ou para o município, ou para a agência de água. A gente quer que seja um objetivo de todos, né? A gente tem oportunidade com isso de fazer o quê? Ter um grande banco de áreas, né, um grande banco de áreas em que possa ser disponibilizada para acontecer justamente a restauração ecológica. Hoje, um exemplo de São Paulo. Hoje, em São Paulo, a gente tem uma previsão de que tem recursos disponíveis para compensação ambiental na ordem de 200 milhões de reais, né? Esse recurso, basicamente, ele não funciona porque não tem aonde implementar. Esse é o grande gargalo de projetos como esse, né? Aonde implementar esses projetos, né? Existe um outro estudo em São Paulo que mostrou que a grande maioria dos projetos de governo com relação à restauração, falharam. 80% dos projetos falharam. Ele teve um investimento alto para a implementação, depois desse investimento teve uma certa manutenção, foi abandonado e esse projeto falhou. 80%. Então, o que a gente traz aqui é, em vez de fazer uma compensação em qualquer lugar, existe um banco de áreas, existe um projeto estruturado, existe um monitoramento desse projeto, em que o projeto ajuda a garantir que essas áreas recuperadas vão virar floresta no futuro e vão gerar os serviços ambientais que são importantes para a questão de água, né? E tem a oportunidade de ter ação de campo, né? Trazer as empresas, trazer as comunidades, né? Ter essa oportunidade das pessoas estarem mais próximas do projeto, né? A gente sempre fala assim, a água não sai da torneira, não é? A água não vem da torneira, a água vem das bacias, vem do rio. Então, trazer a população, ter essa oportunidade de mostrar aonde, né? Porque é importante a conservação desses ambientes, é muito importante, né? Então, a gente tem várias ações, ação de campo, nesse sentido, né, da colisão. Como eu falei, o monitoramento desses projetos, e esse monitoramento tem que ser de longo prazo, porque a gente sempre fala, se a gente a premissa aqui, que a gente vai restaurar uma determinada área, essa área vai gerar um serviço, e a gente precisa monitorar para garantir que realmente esse serviço vai ser gerado. Por exemplo, uma redução da sedimentação, uma regulação natural de vazão. Então, ele precisa ser monitorado, assim como a restauração. Precisa ser monitorada para garantir que aquela muda vai virar uma árvore, em que aquela restauração vai virar uma floresta, né? Quais parcerias estratégicas a gente tem?
completamos 1 ano de colisão, desde que a colisão foi lançada, né? Esse 1 ano nós tivemos todas essas empresas, né, como signatárias da coalizão, né? Então a gente está trabalhando ainda para cada um dos projetos, em cada uma das cidades ter um arranjo específico e trazer as empresas como parceiras novamente, para a gente conseguir fazer todo o trabalho e também a gente conseguir ter um princípio básico que a gente fala assim, e é um grande problema dos projetos ambientais, é morrer de pane seca. A gente tem um dinheiro, maravilha, todo mundo está animado. Acabou 1 ano, acabou aquele projeto, o projeto acaba, ou você acaba o fôlego. O que a gente está trazendo? Quais são as regras de ouro aqui da coalizão das empresas? Primeiro, as empresas elas têm que se comprometer a ter uma avaliação interna de uso racional da água. A TNC não vai dizer para essas empresas como tem que fazer isso, apenas é um comprometimento dela de fazer. Segundo ponto, ela contribuir com a coalizão, mas contribuir por 5 anos. Né? Tendo um recurso que a gente não quer um recurso grande por 1 ano, a gente quer um recurso por 5 anos, no mínimo 5 anos, que é justamente para a gente ter o fôlego para estruturar, é o tempo que a gente vai ter de estruturar o projeto e garantir de que o nosso objetivo vai ser cumprido. Né? E essas são as empresas até agora que são as signatárias, né? Eu acho que tem algumas empresas não contribuíram com recurso financeiro, mas contribuíram com as suas, uma possibilidade de disseminação do projeto. Foi o caso do McDonald's, que é aquele papelzinho que tem nas bandejas do McDonald's, né? Esse papel ficou mais ou menos por 3 meses, no mês de outubro, novembro, e um pedacinho de dezembro ficou nas bandejas. Então a gente estima que diariamente no McDonald's são alguns milhões de pessoas que passam diariamente. Então foi uma oportunidade de divulgação do projeto, oportunidade de divulgação da importância da água, da conservação. Né? Nós tivemos outra peça que foi importante aqui, quando a gente sempre fala assim de competidores, né? Competidores, e então a gente sempre está mostrando assim, que quando o assunto é a água, quando a gente entra numa fase de pré-competitiva. Né? Não adianta a Coca-Cola e a Pepsi ficarem, né, competindo se não tem um recurso para o produto. Então, essa foi uma peça que saiu no valor, né? Ele parece de ponta cabeça e parece que eles estão medindo força, mas quando você vira, né, ele dá a mensagem, né, que quando o assunto é água, né, todo mundo está junto. Né? Então, essa foi uma peça que a gente colocou. Para fazer todo esse trabalho aqui, a gente tem que organizar. Nós estamos aqui na Fundação Dom Cabral, e nós tivemos um apoio muito forte do Grupo Falcone, que teve o berço aqui na Fundação Dom Cabral, e nos ajudou como a gente articular, como a gente definir os objetivos, né? Identificar os indicadores, estabelecer os alvos, ter o plano de ação para cada uma dessas cidades, desenhar um modelo de governança e construir uma ferramenta de gestão. Como a gente vai estar trabalhando com esses projetos aqui. Então, aqui, o que a gente chegou aqui de conclusão, né, trabalhando nesse desenho da coalizão, né? Então, a gente começou a estabelecer, nosso objetivo é a estruturação desses 12 projetos que eu mostrei. Para a gente implementar esses projetos, existe uma necessidade de captação de recursos na ordem de 118 milhões. Né? Se a gente pensar, são 12 áreas para 5 anos. Né? Esses 118 milhões não é o custo de implementar esse projeto, né? É o custo de estruturar. Para implementar o que a gente está pensando, a gente tem que alavancar recursos na ordem de 8 bilhões. Né? Esse é o investimento que a gente precisa ter. A gente estima que esse projeto vai beneficiar mais ou menos 46 mil famílias cabeceira acima, sempre na lógica, né? Você implementação nas áreas altas da bacia, né? A montante, né? E os beneficiados, né? Esses beneficiados aqui
da população que vive nessa cidade, algo em torno de 42 milhões de pessoas. E com impacto, em termos de conservação e restauração, na ordem de 460 mil hectares. Como que a gente chegou nesse 460 mil hectares? Basicamente, com a experiência que a gente tem nos projetos, né, esse é um número estimado, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que a gente já vem trabalhando há algum tempo, a gente sabe mais ou menos que a intervenção na bacia é na ordem de 3%. Né, 3%. Então, a gente estimou a área das bacias de captação dessas 12 regiões, né, e esses 3%, o número estimado é esse 460 mil hectares. Né. É só um exemplo de cada um dos projetos tem sua meta específica, porque é importante. É importante a gente saber, se nós vamos trabalhar aqui em Belo Horizonte, é importante saber qual que é o meu objetivo, quanto que eu tenho, em quanto tempo eu vou fazer isso. Então, é importante estabelecer a meta, né? Quantos hectares de restauração precisam ser restaurados, quanto de área de floresta precisa ser conservada, quanto de área de melhores práticas precisa ser implementada. Uma vez determinado esse objetivo, a gente tem que saber quanto que custa para fazer tudo isso. Né? Esse é o valor e quanto que custa. E depois tem um plano da onde vai vir o dinheiro para pagar tudo isso. Né? E em quanto tempo vai ser implementado tudo isso? Um exemplo, a gente pode até, né, ter um plano que vai custar alguns milhões, mas se não tem recurso, aí tem duas coisas, ou você diminui a meta, ou você aumenta o tempo de fazer. Então, a gente está trabalhando de uma forma que no final do dia a gente apresente um plano factível de implementação. Né? Tudo isso vira um plano de ação, né, com metas, atividades, tarefas desenvolvidas, e esse é só um exemplo de um plano geral, né, para o projeto de São Paulo, que no final a gente vai estar monitorando e de uma forma que se está sendo cumprido, não está sendo cumprido, se não está sendo cumprido, o que deve ser feito para ser cumprido. Essa é uma forma bem, né, da metodologia de planejamento. Então, a gente traz um pouco assim, também essa questão que é usualmente utilizado por empresas, né, para um projeto de conservação. Né? Você tem uma questão de uma governança, né, de um planejamento e governança para um projeto de conservação. E no final do dia, o que a gente quer, né, acho que a gente busca recuperar, né, melhorar, conservar os recursos naturais. Então, a gente está trazendo a coalizão como uma forma de engajamento, né, da população, engajamento das empresas, das comunidades, e uma forma de trabalhar junto, porque a gente se fala, os objetivos da coalizão só vão ser alcançados se trabalharmos juntos. Se o problema é de todos, a solução também tem que vir de todos. Muito obrigado.